Bem-vindos a mais um podcast em Xeque-Mate. Como vocês sabem, recebemos aqui pessoas do mundo jurídico, do mundo dos negócios, que irão colaborar sempre para entendermos um pouco mais das dinâmicas das profissões do curso de Direito. Eu sou o professor Pedro Hermes. Eu sou a professora Cristiane Pauli. E assim como um tabuleiro de xadrez, no Direito, na Faculdade de Direito, nós também temos várias peças nessas jogadas. E aqui hoje nós temos convidados muito especiais, alunos do nosso curso de Direito, Flávio Júnior Dalla Rosa, aluno do 8º semestre, Suelen Seibert, aluna do 4º semestre, e Luísa Lopes Zelada, aluna do 6º semestre, para falar de um tema que é muito legal, que é muito interessante porque toca a todos nós. Comunicação em público. Respectivamente, campeões do nosso último campeonato de oratória. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, professor Pedro, professora Cris. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite de estar aqui hoje. Estamos verdadeiramente muito felizes em poder contribuir um pouquinho com o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado pelas palavras. É uma gigante honra estar aqui com vocês. Que alegria, pessoal, receber vocês aqui, né? A gente sempre fala que os alunos destacados, eles sentam nos lugares mais próximos dos professores e vocês estão literalmente grudados na gente. Isso significa alguma coisa. E, pessoal, eu vou começar provocando vocês com uma coisa, me reportando a Cristiane, que começou a faculdade faz um certo tempinho, tá, Pedro? Eu sei que não parece. anos, mais ou menos. Eu sei que não parece muito, parece que eu me formei ontem, né? Mas assim, 2006. Gente, é estranho falar pra vocês o que eu vou dizer agora, porque vocês todos foram meus alunos e sabem que não tenho nenhum problema em falar em público, né? Bem pelo contrário, as pessoas precisam me parar de vez em quando. Mas vocês acreditam que na faculdade eu tive uma formação onde nós éramos obrigados a ter provas orais. Todo semestre, uma obrigatoriedade era ter uma prova oral. Então a gente sorteava um assunto e precisava falar dele. Eu tenho trauma dessa época. Porque eu não conseguia conceber a ideia de ter que falar de um tema na frente de um professor que estaria me avaliando, na frente dos colegas, e aquilo começou a me gerar alguns problemas que até quando a gente tinha que apresentar um seminário normal, aquilo me deixava mal. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar num ponto que eu quero ouvir um pouquinho de vocês também sobre esse assunto, porque não é para todo mundo que é fácil falar em público. Né? Às vezes a gente precisa passar por cima de questões próprias, internas, nossas, que os outros às vezes não enxergam. Né? Eu, por exemplo, por que eu tô fazendo essa pergunta para vocês três? Porque como professora dos três, eu olho pros três e eu digo o seguinte, vocês não devem ter problema nenhum para falar em público. E eu quero saber o seguinte, como é que funciona dentro desse coração? Porque do lado de fora, a gente olhando, vocês têm o dom da palavra. Então, nos contem um pouquinho de como é que é dentro de vocês esse assunto. Bom, assim, eu sempre gostei de falar em público. Eu sabia disso, no fundo, que eu gostava não necessariamente da atenção, mas da sensação de saber aquele assunto e de poder falar ele para outras pessoas e que aquelas pessoas estavam entendendo aquilo que eu estava transmitindo. Isso sempre me encantou. Mas, por outro lado, eu sempre tive muito nervosismo, não é timidez a palavra, eu ficava muito nervosa, muito nervosa. Quando eu entrei pra faculdade, eu lembro que eu não conseguia perguntar na sala de aula. Eu esperava chegar a hora do intervalo, esperava todo mundo sair, e eu ia até a professora e ainda falava baixinho pra tirar as dúvidas que eu tinha em relação àquele conteúdo. Porque eu não me sentia, eu não sei explicar, eu só travava na hora de perguntar. Então, foi uma coisa que ao longo da faculdade, até chegar no 6º semestre, eu fui construindo. Eu sabia que eu gostava, mas principalmente quando eu tenho propriedade no que falar, só que não foi uma coisa fluida. Foi acontecendo aos poucos, sabe? Tusso. Olha só, posso dizer que no ensino médio, eu sempre fui uma aluna muito quieta, sempre tive muita dificuldade em conseguir me expressar, isso veio desde o ensino fundamental. Então, quando eu comecei na faculdade, foi quando eu parei e pensei que eu deveria fazer alguma coisa diferente porque eu podia mais. E os professores me falavam isso. Então, comecei a querer questionar os professores, e assim como a Luísa, eu também ficava meio receosa, mas eu pensava, poxa, é aqui a hora e o momento de eu me arriscar e de eu tentar de fazer algo novo e diferente por mim. Porque, afinal de contas, se a gente sobe num palco e fala uma besteira,
trupico ou alguma coisa assim, as pessoas não se importam tanto assim com a gente pra ficar remoendo aquilo por muito tempo na cabeça. Então, foi a partir desse momento que eu pensei que esse era o momento que eu deveria fazer algo diferente por mim, que eu sabia que eu poderia muito mais e que eu conseguiria me expressar muito bem. Até porque eu acredito que tu sabendo muito da teoria é uma parte muito boa. Realmente, tu saber a teoria é sensacional. Mas tu conseguir se expressar e transmitir isso para as pessoas e conseguir com que elas olhem para ti e realmente entendam aquilo que tu tá falando, que tu consiga cativar as pessoas, eu acho que é diferente. Então, eu sempre priorizo muito em todas as falas de tentar manter o sorriso, de tentar manter o contato visual, para que as pessoas consigam sentir, de certa forma, acolhidas. E realmente prestem atenção com mais convicção naquilo que eu tô falando. Júnior, e aí? Olha, prof, eu acho que da mesma forma que a Suelen, eu represento a classe dos tímidos, né? Durante o meu ensino fundamental e o meu ensino médio, pode não parecer verdade, mas eu não falei acho que uma palavra sequer. Eu era muito, muito, muito tímido e sempre buscava me esconder, fugir, ficar mais pelas sombras. E quando vim para a faculdade, eu parei para pensar e percebi que aqui eu estaria me formando para a minha profissão, né? E eu teria que levar a sério as coisas a partir de agora. Então, eu comecei a me preparar e nos meus primeiros semestres ali da faculdade, primeiro e segundo semestre, que eu entrei sem falar nada. Os meus professores começaram a me incomodar, literalmente. Desde a apresentação de trabalhos, desde alguma fala aqui, alguma fala lá, começaram a me incentivar. E ali eu comecei a falar. E no momento que eu comecei a falar, eu vi que eu gostava daquilo. E ali eu comecei, e é um sentimento que eu digo que é único, né? Até a senhora falou nervosismo, alguns colegas meus dizem, bah, pra ti é fácil, tu não ser nervosismo, tu nunca tá nervoso. Eu tô sempre nervoso, Quando eu vou falar, vem aquele frio na barriga, ele é normal, e o dia que ele não vier, aí eu vou ficar preocupado. Porque daí eu não vou ter gosto para fazer aquilo. E sempre que eu vou falar em alguma fala, em algum momento, eu sempre fico nervoso antes, sempre dá um frio na barriga, mas é isso que me motiva. Aí falar, tá nervoso, vai nervoso. Tem uma coisa, né, Pedro? Só quero fazer uma provocação aqui, que todo mundo precisa saber. Quem tá nos ouvindo precisa saber disso. Quando a gente se preocupa com alguma coisa, com aquele resultado, é inevitável o nervosismo. Porque nós sabemos que nós somos responsáveis pelo que falamos, mas nós não somos responsáveis pelo que os outros compreendem. E quando nós estamos falando de oratória, quando nós estamos falando de comunicação, e no direito isso é importante, não que seja só o que podemos fazer, né? Mas é muito importante para várias profissões. A gente sabe que do lado de cá temos nós com a nossa tese, e nós não sabemos a bagagem que o nosso receptor tem, né? É impossível saber daquela bagagem. Então, a depender do que nós estamos argumentando, isso vai chegar de um jeito para a Luísa, de um jeito para a Suelen e de um jeito para o Júnior. É a mesma Cristiane, com a mesma fala, mas o receber, ele é diferente. Como vocês são, na nossa comunidade acadêmica, dos nossos alunos, reconhecidos por falarem muito bem, por terem o dom da palavra, eu queria saber uma coisa de vocês aqui. O Pedro deve estar falando, pô, me deixa perguntar, né, Cristiane? Sempre, né? Tá sempre assim. Mas, gente, tem alguma técnica que vocês tenham desenvolvido para melhorar a fala de vocês, a conversa de vocês? Tem alguma coisa que em algum momento vocês olharam e falaram assim, ó, bom, isso me salvou. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Sabe o que me salvou nas minhas primeiras vezes dando aula? Eu procurava um aluno, não precisava mais que isso, era um aluno que eu simpatizasse. E eu passava olhando pra aquele aluno 90% da aula, porque ele tava assim pra mim. E eu pensava, tu me deu segurança, então agora eu vou em frente. Tem alguma técnica que vocês já desenvolveram? Assim, eu sempre gostei muito de ler e eu sempre gostei, por consequência, muito de escrever. Então, sempre me ajudou muito o antes, que era ler e escrever diversas vezes sobre o assunto, não necessariamente aquilo que eu tava falando, porque a gente cai muito
naquela armadilha de que a gente precisa decorar exatamente aquilo que a gente escreve e a gente precisa falar exatamente aquilo. Só que o que acaba acontecendo muitas vezes? A gente esquece uma palavra e o resto vai junto. Porque daí a gente se perde em uma das coisas que a gente escreveu e daí o resto já se perde junto na mente. Então, eu nunca decorei aquilo que eu escrevia, mas eu escrevia sobre a temática, sobre o assunto que eu ia falar em público. E além disso, daí na hora, exatamente o que a senhora falou, eu olhava para uma pessoa que me dava segurança, até hoje, na verdade, é um conselho muito prático e ajuda muito na hora quando tu tem um público muito grande. Então, ou tu não olha pra ninguém, eu pelo menos, ou eu não olho pra ninguém em específico e aí eu fico segura só comigo, ou eu procuro pessoas que me deem segurança, que eu sei que estão prestando atenção, que eu sei que não vão entender errado aquilo que eu vou falar, então tudo que eu falar pra elas, elas vão entender de mente aberta e de coração aberto. Eu sempre procuro pessoas que me deem segurança e eu sempre procuro antes ter muito firme aquela temática, aquele assunto. Porque se eu tô segura, então não necessariamente eu preciso que a outra pessoa me passe segurança, porque eu já tô comigo ali. Eu acho que é difícil falar de uma técnica assim, porque eu sou uma pessoa que fica muito nervosa pra falar em público. Mas eu acredito que uma coisa que foi uma virada de chave na minha cabeça foi entender que eu posso falar com as pessoas de uma forma clara e objetiva. Então, assim como a Luísa falou, porque é bonito tu ter um discurso elaborado, palavras mais difíceis, um vocabulário mais aprofundado, mas se tu fala com o teu coração e com o conhecimento que tu tendo a técnica e tu conseguindo transmitir para as pessoas aquilo de uma forma clara e que eles realmente te compreendam, é uma coisa que me auxilia. Porque eu tive muita dificuldade no ensino médio, como eu falava anteriormente, porque eu tinha essa ideia de que precisava ser perfeito, de que eu precisava falar de uma forma difícil para ser bem compreendida. E na verdade não é assim. Eu vejo muito nos professores que da forma mais simples que eles falam, eu consigo compreender e eu penso, eu quero ser assim um dia, eu quero falar com clareza, eu quero falar sentindo no coração aquilo e sabendo aquela temática. Eu acho que um dos exercícios que eu fiz muito, e que foi uma dica do meu pai, que eu falei pra ele que não ia dar certo, e olha só, pai, deu certo, foi estudar e ler falando pro espelho. Sozinha no meu quarto, mas lendo pro espelho e sentindo que tinha alguém ali me assistindo e criando confiança em mim, na minha voz e na minha comunicação. Acho que... Olha, todas as vezes que eu vou falar em público, eu me lembro de uma frase em específico que o professor Matheus falou para mim no primeiro semestre. No primeiro semestre nós tivemos a apresentação do Hard Case. Foi a primeira vez que eu subi em cima de um auditório para falar em público. E eu tava tremendo tanto que eu acho que eu não conseguia ficar parado. E o professor Matheus viu aquilo e chegou para mim e falou: Júnior, 50% do público não sabe o conteúdo do que tu vai dizer. E os outros 50% não tá prestando atenção. Então, fica tranquilo, vai lá, fala, e se tu errar, segue. Com confiança, conserta teu erro e vai. Então, todas as vezes que eu vou falar em público, eu me lembro dessa frase, e isso tira um pouco do nervosismo. Do peso. Tira um pouco desse peso para falar. Mas também quando se está falando tem bastante disso, de olhar para pessoas que estão sorrindo, que estão te apoiando, e algumas pessoas também que não estão entendendo, e daí tu olha e tenta direcionar a voz, tenta explicar. É importante essa percepção do público quando se está falando, para tu ver se as pessoas estão entendendo o que tu está dizendo, se elas estão gostando, se elas não estão gostando. Isso também é muito importante. E é interessante, né, Cris? Porque todos em algum momento da nossa história a gente tem alguma situação que envolve comunicação em público. Em algum momento da nossa história a gente teve uma dificuldade que talvez nos impossibilitou nas questões depois, como tu bem trouxe, a questão da banca, né? E eu tive no meu fundamental, último ano do fundamental, bagual do jeito que eu sou, aproveitando que estamos pós-semana de 20 de setembro, eu fui escolhido para ser candidato pela equipe na Gincana Farroupilha para ser candidato a peão. Mas olha aí, Pedro, quem é que imaginaria? Pois é. E o desafio, dentre outros desafios, um era muito simples, declamar uma poesia. E eu estudei a poesia. E eu sabia a poesia. E eu tinha que chegar na frente de todo mundo, tava só a escola inteira, a família de todos que estavam na escola, prefeito e não sei mais quem. E eu sabia a poesia.
Amargo doce que eu sorvo, num beijo de lábios de prata, tens o perfume da mata. Hoje eu sei. Na hora, eu sabia uma parte. Claro. E veja que interessante. Aquilo lá deu branco, famoso branco. E desde então... Qual idade, Pedro? 14. 13 para 14. E foi muito interessante, porque na hora foi uma experiência muito traumática, literalmente, porque eu esqueci. E depois isso me impediu tantas outras coisas. Mas justamente por isso que o pessoal contou, porque a gente cria na cabeça uma coisa. E aí depois eu perguntei, anos depois, se lembravam. Não, ninguém lembrava. Eu lembrava e a pessoa se tortura um pouquinho por conta disso. Mas é interessante porque chega um momento da nossa história que se a gente quiser evoluir, a gente tem que superar isso. Chega um momento em que a gente tem que dizer, não, basta. E a partir de então, tu começa a se reconhecer de uma outra forma. Eu queria ouvir de vocês, e todos vocês trouxeram que tinha alguns desafios. Mas em que momento, seja antes, durante a graduação, vocês tiveram a sensação de que, poxa, eu consegui, esse negócio é pra mim, esse negócio é legal? Nossa. Eles te deixam sempre começar, né, Luiz? Eu acho que a gente vai inverter Eu essa acho, roda. por Vai favor, começar vamos pelo pensar Júnior mais um agora. pouquinho. Gostei. Pode ser? Olha, eu acho que todos os momentos de fala, eles trazem um pouco disso. Porque, como tu falou, falar em público era um desafio. Então, cada vez que eu falava em público, para mim era um desafio concluído. E isso seja no campeonato de oratória, ou em uma palestra, ou numa apresentação de trabalho simples, todos esses momentos eles representavam isso. E eu via esse momento de fala como uma oportunidade de desenvolvimento. E vejo até hoje dessa forma, que o falar, e principalmente o falar em público, ele te proporciona várias coisas, ele te prepara para várias situações, que não necessariamente é só falar, ele te prepara para diversas situações. Isso, no ensino médio ou na graduação, ele te prepara, te capacita e te desenvolve em vários sentidos, né? Olha, eu me identifiquei muito com o que tu falou, porque pra mim foi da mesma forma e eu levo isso até hoje também. Eu acho que cada momento de fala, ele enriquece muito, porque um exercício que eu faço comigo sempre eu tô com muito medo de subir lá e falar, mas eu quero ir, porque eu sei que depois eu vou gostar. E sempre vai ser uma experiência que vai ser muito enriquecedora. Então, eu acho que um dos maiores momentos que eu tive aqui na faculdade foi realmente o campeonato de oratória. Eu não queria participar, porque a gente tem muito aquela coisa de nunca se sentir inteligente o suficiente, nunca se sentir pronto o suficiente. Ai, não é o momento, eu vou esperar o próximo semestre. Não, vai porque vai dar certo e vai ser enriquecedor para ti. Então, a gente teve o auxílio do professor Pedro. O professor Pedro nos incentivou muito. O meu grupo, nós estávamos no 2º semestre, então tínhamos pouquíssimo conhecimento teórico sobre o direito, mas a gente foi com vontade, o professor nos ajudou. E eu posso dizer que foi uma experiência, assim, que mudou tudo. Porque tu subir lá, sabendo que tem muitas pessoas te vendo para te falar de um assunto que talvez tu não tenha tanto conhecimento, mas que tu quer contribuir de alguma forma e tu quer mostrar que tu tem coragem, que tu tem força para aquilo, é muito enriquecedor. De verdade, foi uma experiência, assim, que mudou a minha forma de ver o falar em público. Porque depois disso, eu passei a ter muito mais prazer por apresentar trabalhos, por apresentar seminários. Eu apresentei um seminário sozinha em sala de aula. E foi uma coisa que a Suelen, de 7 aninhos, nunca pensou que faria na vida. Então, esses pequenos desafios que a gente se impõe, poxa, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque depois, o resultado é recompensador. Eu vou aproveitar a onda dos dois. Eu acho que muito... A gente que tem essa predisposição para comunicação em público, para o direito, a gente tem muito forte esse instinto de tô com medo, mas eu vou igual. Não é nenhum impulso, é só realmente eu vou gostar daquilo. Eu sei que a hora que eu estiver no palco, que eu começar a falar e que eu ver que eu engatei, eu vou gostar. Mas como eu falei, para mim foi uma construção. Quando eu era pequena mesmo, todo mundo da minha família disse que, tipo, eu não parava de falar nunca. Porque eu falava muito. Não sei por que não me surpreende. Não sei se mudou. Eu não sei.
Só que quando eu fiz uns 7 anos, isso mudou. Eu não gostava mais de conversar tanto, de falar em público. E aí a minha mãe me colocou pra ler salmo na frente de todo mundo na igreja. E eu comecei a pegar gosto ali, voltar a pegar gosto ali por falar com as pessoas. Então, todos os finais de semana, todo domingo, eu ia na missa e lia. Justamente para exercitar a minha comunicação e também essa questão de aquilo que eu tava falando ser bem passado. Principalmente naquela situação. Mas se eu for pegar 2 momentos que eu vi que eu consegui e que aquilo me deixou genuinamente feliz e que eu percebi, ok, isso é pra mim. E aí também foi o momento, e o segundo deles foi o momento que eu entendi, ok, acho que aqui eu já tô começando a entender onde é meu lugar no direito, porque realmente eu gosto disso. Eu não quero me esconder. E isso era uma coisa que eu tinha muito forte em mim, que eu ia querer me esconder, eu ia achar uma profissão que eu ia ficar escondida. O primeiro foi no meu ensino médio, foi no 3º ano da faculdade. Foi o 3º ano do ensino médio, em que me escolheram pra ser oradora na formatura. E eu não esperava por aquilo, porque tinham outras pessoas na minha turma que falavam muito bem, muito bem. Eu gostava de apresentar trabalho, já tinha apresentado alguns seminários, mas eu não esperava que na hora que tivesse uma votação, e aí uns 3 falaram, eu quero, as pessoas falassem, por que a Luísa não? E daí eu fiquei assim, gente, não, obrigado, realmente. E aí, no fim, eu fui a mais votada, fui oradora, e deu certo. E quando eu vi a minha mãe chorando, o meu vô chorando, aquilo pra mim foi, tá, ok, talvez o palco seja meu lugar. E aí eu cheguei na faculdade, e aí veio o campeonato de oratória e retórica. E aí aquilo... Eu tava no 2º semestre, a primeira vez que eu participei também, e aí eu lembro que eu tinha muito medo da técnica. Porque os temas, todos eles praticamente, tinha um só que era de conhecimento mais popular, mas todos envolviam uma técnica, todos. E técnica do 4º semestre pra cima. E aí eu lembro que eu pensei, gente, não vai. E aí uma das nossas professoras, a professora Aline, falou, vai. Tu vai. E tu vai conseguir. Quando eu subi no palco e eu comecei a falar, eu não queria sair. Ali eu vi que, ok, eu não nasci pra me esconder. Eu gosto da comunicação em público, eu gosto de falar e eu gosto que as pessoas entendam o que eu tô falando. Eu gosto tanto de falar sobre a técnica do direito, eu gosto de ensinar aquilo e eu gosto da comunicação. Sabe, gente, que agora vocês estão tocando no campeonato de oratória, que é uma oportunidade incrível que a ANF dá, né? Então, para quem está nos assistindo e não sabe o que é o campeonato de oratória, ele vai trazer essa possibilidade de colocar aí em xeque. Em xeque. Né? No tabuleiro. No tabuleiro, ele vai trazer temas importantíssimos, não só na questão jurídica, mas também na questão social. E vai fazer com que os alunos tenham que pensar nos pontos positivos e nos negativos, os prós e os contras sobre aquele tema, e eles entram, independentemente do que eles pensem, né? Eles vão lá para aquela arena para defender. Eu cheguei a me arrepiar aqui em falar, porque é um negócio de competição, né? Eles vão lá para defender aquilo, porque muitas vezes no direito acontece isso, né? De nós termos que defender algo que não é exatamente aquilo que pensamos, né? Enfim, são questões que vão trabalhar dentro de uma lógica de direito, do que a gente precisa olhar e não necessariamente do que a gente concorda ou não concorda lá no nosso íntimo, né? E aí eu queria conversar com você sobre uma coisa que é muito importante. Agora, pensando no campeonato de oratória, uma das nossas professoras trouxe um dado que me surpreendeu muito. Quando a gente pensa em argumento, a questão das palavras, do que a gente está trazendo, elas representam no convencimento 7%. 7%, a nossa palavra. Vocês sabem o que tem 38%? É a nossa voz, é a nossa entonação. É a certeza que nós temos de defender aquele assunto. Então, o posicionamento da voz, não importa se tu tens o melhor argumento. Se tu falares de uma forma mais retraída, sem olhar para as pessoas, demonstrando uma total falta de convencimento, isso vai te prejudicar. E a comunicação não verbal, ela vai representar 55%. Então, é como tu te coloca frente àquele público.
E isso é uma coisa muito importante, porque eu assisti vocês três no campeonato de oratória, o Pedro também, inclusive, orientou, né, Pedro? Eu também. Pois é, mas assim, não foram estes que eu orientei, né? E isso é uma coisa impactante, porque é entender que nem sempre, quando nós estamos em um debate, nós estaremos defendendo algo que esteja diretamente relacionado àquilo que a gente pensa. Né? Isso é uma coisa interessante, que é fazer com que vocês tenham que entender que existem posicionamentos. Em alguns temas vocês já identificaram algumas coisas. Nossa, é muito difícil defender o não, porque o sim tá muito forte, né? E aí a gente olha para lá e diz assim, ó, bom, aqui tá mais complicado. Mas vejam, não assusta um pouco vocês olhar para cá? Eu sei que já não, porque vocês já estão muito engajados nesse movimento da oratória, da comunicação. Mas a mim assusta um pouco esse dado, de olhar e dizer assim, ó, não é só o conhecimento teórico. Na hora que eu vou defender a minha voz e aquela comunicação não verbal, que é como o meu corpo tá se posicionando, se eu tô conseguindo olhar para as pessoas, se eu tô de braço cruzado, vocês sabem que quem tá assim, ainda bem que ninguém tá assim aqui, tá? Mas se vocês estivessem assim, é porque vocês não estariam muito abertos ao que a gente tá falando. E vejam, isso não pode ser ignorado. Como é que isso parece pra vocês, assim? Essa descoberta, que não tá sendo hoje com a minha fala, porque vocês já sabem, mas entender que não é só técnica. Isso, ao mesmo tempo que nos deixa, assim, motivados, também nos amedronta, né? Quer saber que a gente vai precisar falar com tudo isso. É o famoso te assusta, te conforta, né? Porque... Mas eu me surpreendi com isso no meu segundo campeonato, não foi nem no primeiro. Porque, assim, no primeiro tinha muito forte a questão do nervosismo. Muito forte a questão de eu sou uma das mais novas daqui, eu vou ter que argumentar junto com pessoas dos últimos semestres, então acho que esse primeiro impacto, o nervosismo pegou mais e o me adaptar e a entender que eu gostava daquilo. No meu segundo campeonato, sim. No meu segundo campeonato me pegou muito, porque eu entrei num debate em que eu não tinha me organizado para estar. Era uma das temáticas que eu, inclusive, passei longe, assim. Só que daí, na hora, precisou que alguém fosse. E eu, do meu jeito bem singelo, assim, bem calmo, falei, deixa que eu vou. E daí... Bem calmo, né? Sim, sempre. Claro. E aí, eu não sabia muito sobre aquela temática. E o pouco que eu sabia era do posicionamento contrário. Era justamente essa questão. Foi exatamente o que aconteceu comigo. O pouco que eu sabia era do mais claro, do que estava mais à frente. E a outra pessoa que estava argumentando contra mim era uma pessoa que tinha muita propriedade. Porque ele estava no meio. Oh, God. E aí... Mas aí a gente vai, né? A gente coloca a cara a tapa e vai. Só que, na hora... Eu tava tão no calor ali do momento que eu andei por todo o palco e gritei e apontei dedo. Aí depois eu me acalmei. Só que a minha voz, ela não tremeu, ela não baixou. Eu sempre tava com o mesmo tom de voz, mas eu usava muito o meu corpo. Muito. Pra falar com ênfase aquilo que eu tava querendo falar. E aí eu não sei, eu nem lembro o que eu falei, mas eu sei que eu ganhei o debate. Cara, isso é fantástico. E eu percebo muito isso, principalmente no meu dia a dia como soberana também, que é uma grande vantagem que eu posso dizer que eu tenho, que é de conversar com muitos públicos e públicos diversos. E foi nesse ponto que eu entendi que não importa o quanto da teoria que eu tenho. Dependendo do público que eu estiver falando... Eles não vão entender o que eu tô falando, por mais que eu tenha toda a propriedade do mundo. Então, eu comecei a fazer esse exercício de justamente entender sobre aquilo que eu tô dizendo, mas tentar trazer de uma forma clara e simplificada para que as pessoas consigam compreender o que eu tô falando, me acompanhem no meu raciocínio e no final digam, nossa, ela tá certa. Essa questão do campeonato é muito bacana, porque às vezes a gente se desafia, e realmente como a Luísa trouxe... Tem momentos no debate que tu vai ter que subir pra falar e tu não sabe muito bem o que tu vai falar, mas tu quer falar alguma coisa e quer transmitir aquilo de alguma forma. Então, a forma como nós vamos nos portar diante disso
vale muito mais do que todo o conhecimento técnico que a gente carrega. Tu saber transmitir aquilo com um sorriso, com um jogo de corpo que vai trazer as pessoas para perto de ti, que vão te olhar, que vão te admirar e que realmente vão dizer, nossa, eu queria saber fazer aquilo, mas não é saber fazer, é sentir aquilo e se entregar verdadeiramente para aquilo. Então, eu confesso que eu não me surpreendi tanto com os dados, porque eu já... Na minha observação, eu já tinha percebido que se tratava muito mais disso e tento sempre trazer isso como uma forma de vamos dizer, uma carta na manga. Olha, prof, esse assunto, sendo bem sincero, ele me enche os olhos, porque pra mim essa é a magia do falar. Se o falar ele fosse apenas palavras técnicas, eu acho que a gente poderia fazer o campeonato enviando uma petição cada grupo escrita e era isso. Mas o falar não é isso, né? E pra mim essa é a beleza. Porque pra mim, e não é por causa do nome do podcast, tá? Mas pra mim, o debate, ele é um jogo de xadrez. Ele é pura estratégia. E a estratégia, ela envolve também o falar. Mas ela envolve centenas de coisas. E a gente, quando se prepara para o campeonato, a gente se prepara muito para isso também. Não só para a técnica, não só para o conteúdo, que é importante, que tem que ter. Porque até se tu não tiver, tu não vai estar tranquilo para subir lá e falar. Mas, desde os menores detalhes, eu, assim, ó, prometo que a gente realmente pensa desde os menores detalhes. Desde qual roupa cada um vai usar, de quem serão os integrantes da equipe, se serão homens, se serão mulheres, em quais temas cada um vai falar, como falar, para onde direcionar a voz ao falar, porque não adianta em um momento que tu tá lá em cima, em que tem público e tem jurados, tu falar de costas pro público e de frente pros jurados, ou de costas pros jurados e de frente pro público. Tu tem que estar andando, tu tem que estar fazendo 360. E aí cada pessoa tem um jeito. Tem as pessoas que andam um pouco mais, como a Luísa, né, falou, que chegam a andar em cima do palco inteiro. Ivete Sangalo da Anf. Tem aquelas pessoas que ficam mais fixas, mais paradas ao falar. Tem pessoa que leva papel, tem pessoa que leva caneta, tem pessoa que segura... Faz colinha na mão, né, Junior? Tem gente que bota a palavra-chave para não esquecer. Tem pessoa que... Tem umas pessoas que eu gosto de ver quando vão falando que elas vão girando a caneta, sabe? Pra tirar o nervosismo. E eu não consigo fazer isso nem concentrado, imagina falando. Mas cada um tem o seu jeito. E isso é importante também saber, pra saber como tu se sente tranquilo falando lá em cima. Mas assim, o falar, tu tem que analisar muitos e muitos detalhes. Isso é muito legal, porque pra mim isso me chama a atenção. Porque tu tem que pensar em muitas coisas, isso é divertido, isso é legal. Desde assim, ó... Desde o olhar do jurado. Porque quando tu fala uma coisa e daí tu olha pro jurado e ele tá assim, ó. Aí tu já sabe que muda tudo. Tu já sabe que tu não pode mais seguir falando aquilo. Entendeu? Aí às vezes tu fala uma pequena palavra e tu olha rapidamente pro jurado, canto de olho, e ele tá assim, ó. Boa. Aí tu sabe, cara, é naquilo ali que eu tenho que seguir. Agora eu vou crescer. Ou tu fala uma coisa e tu olha pra outra equipe e eles fazem aqui, ó. Não. Aí tu sabe que é aquele ponto que talvez a outra equipe não tenha se preparado, ou talvez que tu possa explorar, e assim vai. Então, esse dado, realmente a gente vê na prática que ele é verdadeiro, e que bom que ele é verdadeiro, porque aí ele abre espaço para todas essas coisas que fazem a fala ser um jogo, um tabuleiro de xadrez. Maravilha. É maravilhoso. É que o interessante disso é que tu consegue fazer a estratégia independente do teu perfil. Se tu gosta muito daquilo, como por exemplo a gente gosta, independente se tu tem um perfil mais reativo, se tu tem um perfil mais lógico, tu vai se adaptando, tu aprende a se adaptar, tu sabe quando tu pode ir. Tu sabe quando, ok, vou deixar minha voz mais calma, vou entender melhor. Tu sabe quando a pessoa que tá argumentando contigo, ela vai crescer também. Então, tu também pode ir. Tu sabe quando ela vai ser mais um professor Pedro, assim, que conversa, que faz você entender. E aí, você tem que falar assim também, porque tu não pode crescer pra cima dele. Mas se tu tá com uma professora Cris, tu sabe que tu pode falar, Cris, olha só, vamos conversar? Porque ela vai bancar junto. Então, é interessante tu poder fazer essa estratégia independente do teu perfil.
Isso aí, Luísa. Acabou assim, nos deixou aqui. Agora quem nos botou em checkmate foram eles, né? Não, mas aí eu vou vir com uma outra pergunta. Ah, e bom, a gente tá. joga pra eles de novo. Bom, então tá, porque assim eu não acredito que vai Não, mas é encerrar que o o momento episódio de com cheque- eles nos dando checkmate. Não, o momento de cheque deles vai ser tão ruim quanto todos os outros que Então já passaram. vamos, que eu Não, quero. eu só quero uma pergunta Tá. antes. Porque eu trabalho com outros cursos e alunos de outros cursos e alunos que vão vir estudar para a ANF, né? E os alunos que estão iniciando a sua trajetória. E é interessante que uma das dúvidas ou dificuldades, não sei o nome que a gente pode dar para isso, é a seguinte: como eu vou defender, como eu vou falar sobre uma coisa que eu não acredito? Quando uma coisa que não faz sentido para mim, como é que eu vou falar em público algo assim? E às vezes as pessoas elas pensam, não vou fazer direito, porque quando chegar alguma causa que eu não acredite ou que eu não goste, eu vou ter que defender isso. Eu queria ouvir de vocês, estudantes, campeões do campeonato de oratória, na visão de vocês, como cada um de vocês faz para defender alguma coisa que não acredita, mas que naquele momento vocês têm que defender. Só me deixa fazer um PS, Deixa. Pedro, pra trazer só um argumento aqui, né? Eu não sou criminalista, mas eu convivo com um criminalista, né? Vocês sabem. E eu me lembro que no início do nosso relacionamento, vai lá, quase 15 anos atrás, eu recém-formada, eu dizia muito pro Bruno assim, ó, Bruno, eu não sei como é que tu consegue trabalhar num processo desse, porque quando tu trabalha enquanto criminalista, tu vai lidar com crime, né? Então, e eu lembro do Bruno um dia ter sentado, assim, acho que ele cansou de me ouvir falar isso, de dizer assim, eu não sei como é que tu consegue. Ele disse, Cris, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Ele disse assim, ó, eu não posso escolher o meu cliente, porque existe um código penal, existe um código de processo penal, e eu vou defender a aplicação da legislação. Se ele tem direito a progredir de regime, e isso é o que está na lei, eu, enquanto advogado, vou operacionalizar isso. Eu não estou dizendo que eu bato palma pro que ele fez, né? Mas eu estou dizendo que eu tenho que aplicar. Então, quando o Pedro fala isso, me lembrou diretamente isso um dia, porque eu acho que eu passava dizendo isso, sabe, Pedro? Nossa, como é que tu tem estômago pra isso? Um dia ele me olhou e disse assim, ó, cara, é a mesma coisa do médico. A depender de quem vai chegar lá pra ele não pode olhar pra quem é a pessoa, ele precisa entender que aquilo é um ser humano precisando de atendimento. Então, só pra complementar E aqui... é natural de nós, cada um de nós tem convicções próprias, mas claro. chega um momento, sobretudo estudante de direito, quanto profissional, que vai ter que defender, vai ter que falar alguma coisa e vai ter que convencer, né? E eu queria ouvir de vocês, como é que vocês constroem essa passagem na vida de vocês? Vai o Júnior, que é o mais velho. Nossa, o mais velho. O mais velho, né, Júnior? Talvez 2 dias. Olha, Pedro, eu sempre tento me desvirtuar dos meus preceitos quando eu analiso um tema, porque a gente sabe que nem sempre a gente vai chegar numa situação de ter que falar aquilo que a gente exatamente concorda, né? E até o campeonato é um belo exemplo disso, porque o tema é sorteado na hora. Mas vou te dizer, uma curiosidade, eu acho que eu sempre debato melhor o tema que eu sou contra na minha... É? Sim, porque e eu vejo isso em muitas outras pessoas também, muitos oradores. Tu acha que porque te esforça mais por conta do argumento não ser... Eu acho que quando a gente vai estudar o tema, a gente vai estudar os dois lados, né? De tudo. A gente sempre vai ver os dois lados da moeda para conseguir entender. Só que quando tu tem uma opinião, e todos temos uma opinião sobre um tema, tu entende sobre o assunto, e daí quando tu vai estudar o lado contrário, tu já sabe os preceitos do outro lado. Então tu consegue formar argumentos mais sólidos. E daí eu começo a ver que, geralmente, eu debato melhor o tema que eu, como pessoa, sou contra na minha vida. Até uma situação engraçada, eu tava com uma colega minha, e ela me mostrou um vídeo meu do campeonato do ano passado, e eu ouvindo, e eu não me lembrava que eu tinha debatido aquele tema. Eu ouvindo aquilo, eu parei e falei, olha, eu cheguei quase até a acreditar nisso aí. Boa. Porque realmente é assim, sabe? A gente vai se preparando para falar, e a gente se prepara dos dois lados, e a gente tenta tirar, não sei vocês, né? Mas eu tento tirar um pouco o meu pensamento prévio, né? Mas também usar ele para poder formar um argumento pro outro lado. E aí eu acho que eu geralmente argumento melhor o que eu sou contra na minha vida pessoal, né? Não sei vocês. Olha, eu de novo me identifico bastante, porque
eu não sei como é que funciona pra ti, mas pra mim, quando eu pego um tema que eu não acreditava, ou então que eu tinha alguma questão, eu fico muito intrigada. E eu quero estudar aquilo o máximo que eu conseguir pra trazer e pra falar daquilo, assim como o professor trouxe, com convicção. Então, eu não sei o que acontece, mas parece que, por exemplo, os temas do campeonato desse ano, eu olhei todos, os que eu me interessei, todos eles eu comecei a pesquisar, os que eu não concordava ou que eu tinha alguma questão para entender aquilo e para conseguir trazer aquilo com convicção. Tanto que até hoje eu treino para falar com propriedade, eu procuro saber tudo sobre aquilo que eu realmente não acreditava. E às vezes eu me surpreendo muito, porque a gente pesquisa em artigos, a gente vê o que outros profissionais da área falam, a gente faz leituras e a gente entende que, nossa, como existem diversas perspectivas e talvez a gente estivesse com a mente um pouco fechada para aquilo. E o quanto isso é bacana, tanto que o campeonato traz muito isso, de fazer com que a gente vá atrás para saber mais sobre aquele assunto e, querendo ou não, a gente aprende muito. Então, muito além do nosso crescimento na oratória, a gente também tem um crescimento intelectual muito grande. Eu me identifico um pouquinho com cada, de novo. Eu acho que é muito disso que o Júnior falou em relação a... Eu estudo muito, eu pego um tema e estudo muito o tema primeiro. E aí, depois, eu vou entender um dos dois lados que eu preciso argumentar depois. Geralmente, a gente concorda com um lado, é natural. Só que quando eu vou estudar o lado que eu não concordo, a minha mente já tá argumentando contra mim. Então, eu preciso firmar um argumento que seja melhor do que o que eu acredito. E aí, automaticamente, o meu argumento vai ficando mais sólido no contra. Justamente porque eu já tô argumentando, eu tô estudando contra e na minha cabeça eu tô argumentando o que eu concordo. E outra coisa que eu sempre faço, eu sempre tento colocar um pouco de mim naquilo. Então, sempre que eu tô... Independente se é o lado que eu concordo, se é o lado que eu não concordo, ou se é um assunto, o que dificilmente acontece, mas que eu sou neutra, eu tento sempre colocar um pouco de mim. Alguma coisa dentro daquilo eu tenho que acreditar. Não é possível que não tenha um ponto, um aspecto daquele assunto. E é exatamente o que a Suelen falou, quando a gente vai estudando, a gente entende melhor, a gente cria uma propriedade mais forte para falar sobre aquilo, o que faz a gente também entender qual aspecto ali de dentro que talvez eu concorde um pouco e que possa me ajudar a criar um argumento mais forte, mais sólido e mais verdadeiro quando eu vou passar para o público. Pedro, eu não sei se só eu estou chocada, mas não sei se tu olhaste pro nosso tempo de episódio. Dá vontade de ficar mais tempo ainda, né? Mas eu vou te dar uma ideia. Agora, assim, ó, nesse momento, ao vivo e a cores, o que tu acha de nós colocarmos um episódio 2? Um episódio 2. Agora, na sequência, trazendo uma pessoa a mais e eu vou te dizer fazendo o quê? Nós vamos escolher temas, 2 ou 3 teminhas assim, e vamos fazer um campeonato de oratória ao vivo e a cores aqui no podcast em Checkmate. Eu acho ótimo. O que tu achas? Vamos lá. Porque daí aquilo que a gente queria fazer de constrangê-los no final do programa, a gente pode ter 40 minutos pra constrangê-los. Mas a gente vai constrangê-los também. Não, agora? Agora? Pedro, Ele não se vamos, aguenta. Professora Pedro. Cris. Ah, Pedro. Vocês vão olhar para aquela câmera e vocês vão dizer um argumento para quem está nos assistindo, nosso aluno de direito, por que ele precisa participar de um campeonato de oratória. Valendo. Tá. Vocês precisam... Meu Deus. Tudo certo, tudo certo. A comunicação não A verbal tá comunicação. funcionando muito. Ela sempre vai, né, lá pra Pode. frente. E Só se tirar mexe na daqui. cadeira. Não disfarça, Luísa. Pode seguir, Tá tudo Luísa. bem, Tá tá tudo tudo certo. Tá. É que eu sei que dá pra cortar, né, daí eu... Não, ninguém vai cortar. Não vai Aqui cortar. não Vai tem cortar, A cortes. vida é como ela é. Todo mundo pode cortar, e a Luísa não pode. Tá, eu acho que todo mundo deveria participar do campeonato de oratória e retórica, porque... E aí eu trago um pouquinho da minha essência junto como aluna e como aluna de direito e como alguém que gosta da comunicação em público. O campeonato, ele é uma oportunidade em que tu se conhece, tu entende o teu modo de comunicar, tu se entende,
tu se desafia e tu começa a acreditar mais em si mesmo, porque tu vê que tu pode, tu vê que tu gosta daquilo. A minha fala vai ser direcionada para o pessoal que está no início da faculdade, tá? Porque eu sei como funciona, eu sei que é sempre melhor deixar para o próximo semestre, para quando a gente estiver mais preparado, para quando a gente tiver estudado mais. Mas eu digo para vocês, todos vocês que estão com medo, vocês vão pegar, vocês vão arrumar uma equipe e vocês vão se inscrever. Porque o que vocês vão viver no campeonato é único e depois do campeonato vocês não vão mais ter medo. Claro que vocês sempre vão ter o friozinho na barriga, mas saibam que o medo, ele impulsiona e o medo é gostoso de sentir, porque tu sabe que tu pode mais e que tu vai conseguir mais. Então, se desafiem, façam isso por vocês, porque esse é o momento de arriscar e de fazer a diferença. Olha, o motivo para participar do campeonato é muito simples mesmo. Tu vai crescer muito, independente se tu ganhar ou se tu perder. O simples fato de tu ter coragem para se preparar, para estudar os temas, para formar uma equipe, para chegar lá no dia, para ter a iniciativa de ir debater, assim, ó, vai causar um crescimento pessoal, individual e como equipe também de uma forma gigantesca. E quando tu subir naquele palco do auditório, tu vai sentir uma coisa que tu só sente lá em cima. Mas daí não tem como explicar, tem que estar lá em cima pra saber. Gente, vocês são maravilhosos. Eu vou bolar com o Pedro e com a nossa equipe aqui. Eu já vi os olhos do Gustavo brilhando. Louco pra esse episódio 2 pra gente fazer aqui um campeonatinho de oratória do Enxequemate, hein? Nós vamos fazer uma prévia pra colocar algumas amostras que eu acho que isso ficaria muito legal. Eu quero ver a Prof. ideia. Cris e Prof. Mauro debatendo. Ah, meu Deus eu do também céu. quero. Não, gente, que isso? Mas não vamos falar de coisa boa. Vamos falar do quanto vocês abrilhantaram o nosso podcast. Foi incrível tê-los aqui. Sentimos um orgulho danado. Acho que depois, quando a gente for assistir, vocês devem perceber que a gente estava ouvindo vocês assim. Né? Assim, aquele sorriso genuíno de quem tá muito orgulhoso e de que sabe que vocês têm um mundo pela frente, né? Então, muito obrigado a todos os nossos ouvintes por estarem conosco num episódio tão especial do Enxequemate Podcast. Obrigado pro meu parceiro, velho de guerra, Pedro Hermes. No alto dos seus cabelos brancos. Pessoal, muito obrigado pela parceria, muito obrigado. Eu tenho certeza que talvez quem vai nos ouvir... Eu me convenci por vocês quando vocês falaram. Eu me convenci a participar do campeonato, lembrar lá do meu campeonato de 2018, que eu participei, mas foi muito rico, porque quem vai estar ouvindo participou, viveu e está vivendo muitos desafios que vocês viveram, superaram e estão aqui hoje. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, professora Cris. Obrigado a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. E muito obrigado também à Fundação Antônio Meneghetti Faculdade, por possibilitar esse projeto e projetos como o Campeonato de Oratória também. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal.